Hoje nós vamos falar de como praticar a teoria polivagal. Eu quero que você se apresente um pouquinho da tua história com a teoria polivagal. Você é bióloga, caramba! Sou bióloga. Sou bióloga, sou de São Paulo. Bom, boa noite. Essa é a minha primeira live, então é tudo novidade para mim. Eu adoro falar da teoria polivagal e eu sou super apaixonada por ela, mas eu estou um pouco intimidada, assim, com as pessoas, vendo as pessoas entrando, assim, que vai ficar gravado. Mas eu acho que a gente vai... E a Cláudia está me deixando muito à vontade, então... eu tô bem contente com o convite e obrigada por me convidar, achei muito legal. Então, meu nome é... Fala. Não, é que eu fiquei encantada, né? Assim, eu estava organizando o curso que eu dei o mês passado e um dos eixos era a teoria polivagal e a gente começou a se falar pelo WhatsApp, primeiro pelo Instagram, depois pelo WhatsApp. E eu fiquei encantada com a simplicidade com que você explicava a teoria, né? E aí eu não tive dúvidas. Eu falei, gente, peraí, né? Eu preciso levar isso para quem me segue, porque você traz com uma simplicidade, com uma propriedade os conceitos, que eu fiquei encantada. Então, acho que tem tudo para Vamos agregar. ver se eu vou conseguir fazer isso hoje. Ah, vai. Tenho certeza que sim. Então, meu nome é Daniela, mas todo mundo me chama de Dani. Eu fiz biologia há muitos anos atrás no Mackenzie. E aí eu segui carreira acadêmica. Eu fiz doutorado, fiz pós-doutorado, fiz um pós-doutorado aqui no Canadá. E aí eu queria sair da área acadêmica, não queria mais continuar. E eu comecei a me interessar sobre estresse para gerenciar meu próprio estresse, a minha própria ansiedade. E aí eu comecei, como uma boa acadêmica, comecei a estudar, e acabei caindo na teoria polivagal por acaso. Né? Eu estava estudando uma vertente do estresse que era mais uma forma de, em inglês chama, eu traduzindo do inglês diretamente, seria repensar o estresse, que é uma linha da Universidade de Stanford. E aí eu caí num áudio da Deb Dana que se chamava fazer a amizade, né, traduzindo do inglês, ficar amigos do seu sistema nervoso. Então, como eu estava vendo tudo isso de repensar o estresse, eu falei, que interessante, né? E aí, quando eu comecei a ouvir, a voz dela é super doce, assim, super tranquila. Eu me apaixonei porque é como se eu lia muita coisa de psicologia, muito aqui, e aí ela traz, conecta com a anatomia, então o meu lado biólogo ficou assim, sabe, parece que tudo se juntou. E aí eu fiquei muito encantada e comecei a praticar eu mesma. E eu contei um pouco para você da prática, acho que é por isso que você ficou com vontade de fazer essa live sobre isso, né? Sim, sim, por conta da prática, né? E quando você fala com tanta clareza dos eixos, dos três principais eixos da teoria polivagal, Uhum. né? Então, assim, para quem está aqui, né, que já ouviu falar da teoria polivagal e para quem não ouviu falar da teoria polivagal, desse lugar teu, apaixonada pela teoria polivagal, como é que você explica fazer amizade com o sistema nervoso, com o nosso sistema nervoso autônomo, né? A Debdana, ela tem uma voz autorregulada, né? É, A gente se corregula com ela. você fica zen, assim, de ouvindo ela. A voz dela é É. muito boa. É, eu peguei aqui o meu livro, que eu vou falar dele depois, né, e contar um pouco da história de onde ele surgiu, e eu explico a teoria polivagal em uma frase. E aí eu queria trazer isso porque eu fiquei pensando assim, nossa, tem tanta coisa para falar, né, da história e de como o Stephen Porges, que foi o criador da teoria polivagal, aquele que desenvolveu, de onde que ele tirou essa ideia Que é muito recente, né, é, Dani? A dos teoria, ela anos. é Eu estava recente. lendo aqui as minhas anotações de 94. E ele estudou a evolução do sistema nervoso. Então, isso a gente pode fazer uma outra vez, assim, de tipo, falar da onde vem cada parte do sistema nervoso, da onde ele chegou a isso, assim, do meu lado bióloga, adoraria falar isso, mas eu acho que para, assim, o centro
assim, da teoria polivagal, né, o que é uma mudança de paradigma para a gente que pensa que, né, tudo começa aqui, né, falando de gerenciamento de estresse, né, você pensa uma coisa e ativa. Falando de estresse, não estresse real, né, de estresse psicológico, né, você pensa e ativa. E ele traz o contrário, né, então eu escrevi aqui na introdução do livro. Esse é um livro baseado na teoria polivagal, de Stephen Porges, com contribuições de Deb Dana, que entende o comportamento humano como resultados das diferentes reações do sistema nervoso autônomo. Então, segundo a teoria polivagal, a forma mais eficiente de mudar um comportamento ou um pensamento é com medidas que atuam diretamente no sistema nervoso autônomo. Por isso, fazer as pazes e fazer amizade com o nosso sistema nervoso autônomo. Eu acho que quando a gente quer ser amigo de alguém, a gente precisa conhecer, né, essa pessoa. Então, eu acho que essa é a primeira... Você quer conhecer. Imagina, você gosta de alguém, aí você fala assim, nossa, pessoa muito interessante, quero ser amiga dela. Você quer conhecer ela. Então, eu acho que é essa curiosidade que eu convido as pessoas a ter para poder praticar a teoria polivagal. Quando a gente fala dos eixos, né, tem 3 principais eixos da teoria polivagal. Nós vamos falar dos 3. Conta pra gente um pouquinho da neurocepção. Podemos falar nessa ordem? Neurocepção, autorregulação e hierarquia? Podemos. Tá. Então, assim, conta pra gente o conceito da neurocepção. Bom, a neurocepção é uma palavra que o Stephen Porges criou. Ele criou quando ele estava criando a teoria polivagal. Porque a gente é o contrário, na verdade não o contrário, mas faz um contraponto com a percepção, né? O que seria a percepção? Você tem consciência do que está acontecendo. Então, um exemplo assim bem simples de ativação do sistema nervoso. Então, você fica preocupada com as contas que você tem para pagar e você não tem dinheiro para pagar as contas. Então, você começa a pensar nisso e aí você ativa primeiramente o luta e fuga, né? Que é a resposta do simpático. Mas ele começou a perceber pelos estudos dele que 80% dos nossos pensamentos vêm da ativação do sistema nervoso. Então, os pensamentos são consequência do que está acontecendo no seu sistema nervoso. Né? Então, isso não passa por percepção. Tá? Então, não tem consciência. Né? Então, seria isso o conceito de neurocepção. Tem uma coisa, né, que ele traz, que se a gente ficar atento àquilo que passa, né, assim, que você sente, que acontece e traz para percepção, né, as tuas decisões são mais tranquilas de serem tomadas. É isso que ele traz. Ele fala de a chave né, de trabalhar com a teoria polivagal é colocar a percepção na neurocepção. Né? E para isso, voltando, né, fazendo amizade, você tem que conhecer seu sistema nervoso para você saber, né, o que está acontecendo na neurocepção. Eu acho que é importante contar para o pessoal que assim, ó, o sistema nervoso autônomo, ele direciona aquilo que a gente sente. Então, tudo que chega na relação, tudo que chega pra gente, o sistema nervoso, ele tá sempre assim, ó, eu tô em segurança ou eu tô em perigo? Né? O tempo todo. Só que não é consciente. A gente reage a isso. E essas reações, elas vêm num histórico de fio condutor da nossa história de vida, dos nossos primeiros afetos. Só que o Stephen Porges traz a questão biológica, de que isso acontece nos seres humanos diferente de outros animais, né? E você falou com uma belezura sobre isso, Dani, para mim. Vamos ver se você consegue trazer, eu te ajudo. O que eu falo, geralmente, é que o nosso sistema nervoso é moldado pelas nossas experiências. Então, o que vai ativar o meu sistema nervoso não é a mesma coisa que vai ativar o seu.
né? Então, cada um tem uma história, uma experiência, e isso vai moldar as reações. Então, você tem que conhecer, né, o seu, como você funciona. É isso que você estava esperando? Não, é isso, né? Porque assim, ó, como o nosso sistema nervoso, cada um, a forma com que o sistema nervoso de cada um reage, tem a ver com a sua história de vida, né? Dos primeiros afetos, dos primeiros 2 anos. As teorias de trauma trazem as questões da gestação, de traumas intrauterinos, traumas transgeracionais, e essa pessoa ela vai respondendo, o sistema nervoso dela autônomo, ele vai ficando assim, ó, eu conheço um amiguinho, eu tô seguro ou é perigoso, né? A careta da professora, eu tô seguro ou eu tô em perigo, E eu né? posso até mais um nível, porque o simpático, e o simpático ele está sempre, né? O sistema simpático é um sistema de nervos que passa pelas costas, ele tem ramificações de nervos no corpo inteiro, então ele está sempre tentando pegar pistas do ambiente pelos órgãos do sentido, mas também ele está olhando para dentro. Tá? Então ele está tentando ver o que está acontecendo dentro, se tem algum problema, né? Alguma coisa diferente acontecendo dentro do corpo, então ele está procurando ameaças, né? Que é maravilhoso, né? A gente pensar que a gente tem isso para nos proteger de qualquer perigo. Talvez assim, ó, eu sei que eu vou sair um pouquinho do nosso roteiro, mas assim, quando a gente fala das respostas, você está citando o simpático, né? Que ele fica o tempo inteiro atento ao que está acontecendo fora, mas com os olhos para Uhum. dentro, né? E ele dispara as nossas sensações de luta e fuga, e nós vamos falar um pouquinho disso do comportamento no dia a dia. Nós temos também o vago ventral e o vago dorsal, né? Eu até coloquei uma enquete lá no Instagram, assim, ontem, né, a gente fazendo aquele teste, nós começamos a rir e foi divertido, né? E aí eu coloquei assim, qual que é o estado que eu estou, né? Aí eu mesma respondi, vago ventral, né? Aí alguém respondeu assim, do que você está falando, né? Então, assim, o que isso Tá. significa, né? Você quer que eu explique os Eu três? quero, claro. Então, tá bom. Então, a gente tem 2 sistemas nervosos autônomos. O simpático e o parasimpático. Tá? Parasimpático, a vedete do parasimpático é o nervo vago. O nervo vago ele passa daqui de trás do pescoço e ele passa na frente do seu corpo, né? Bem no meio. O diafragma, que é aqui embaixo da costela, ele divide o nervo vago entre vago ventral, que é essa parte de cima, aqui perto do coração, e vago dorsal. Tá? Então, tem um. Vou falar da anatomia primeiro. E aí, como eu falei, né, o simpático é um conjunto de nervos separado do nervo vago. Ele passa pelas costas e o Stephen Porges, ele olhando para a evolução do sistema nervoso, ele nomeou, Inclusive né, nos animais, né, Dani? Ele foi comparando foi os comparando. répteis, os mamíferos. Isso. Então, cada pedaço desse sistema nervoso, ele é responsável por um tipo de resposta. Então, o simpático, ele é a primeira forma, quando tem uma ameaça externa ou interna, ela é a primeira resposta, porque é uma resposta sofisticada. O que acontece quando o simpático entra, ele é uma mobilização de energia no corpo, o que não são todos os animais que têm essa sofisticação. Por exemplo, peixes, ele só tem o vago dorsal. Então, a única coisa, se tem um predador passando, a única coisa que eles conseguem fazer é fingir de morto. Né? E aí, por adaptação, o predador não vai pegar, porque se come coisa morta pode ser que esteja estragada. Então, eles não, se você finge de morto, ele, né, passa reto. Então, essa é a única forma que o peixe tem para se defender de predador. A gente não. Né? A gente tem essa mobilização de energia, que é algo super sofisticado, que vai mandar toda a energia do nosso corpo para os quadríceps e para esse músculo aqui, que eu esqueci o nome. Então, realmente para você lutar ou fugir.
né? Então, essa é a primeira defesa, né, que a gente tem contra qualquer ameaça. E aí, depois, eu estou falando de uma forma linear, mas tem muitas nuances. É só uma forma didática de explicar. Tá super claro e aquilo que for para colaborar para o mosaico, eu vou te perguntando, fica tem tranquilo. muitas nuances, mas só para a gente entender que depois, por exemplo, se a gente fica no simpático, fica mobilizando energia, a gente não consegue lidar, né, com a ameaça, o corpo vai tender a entrar num modo de economia de energia, que seria o paralisado, que seria o vago dorsal, né? Que tem nuances, né? Que você pode ser uma dissociação ou um desmaio, como pode ser uma coisa no dia a dia, como um desânimo. Se você está desanimada, você está entrando no total de energia. Se você não está conseguindo pensar direito, quando você está desanimado, falta de energia. Então, tudo isso é uma característica de vago dorsal. Né? O simpático tem energia, então é um movimento, é irritação, frustração ou alegria. Desejo, Quando você está animado também é uma característica simpática. E aí o vago ventral, que é essa porção perto do coração, ele não é uma resposta à ameaça, mas ele é um feedback para você voltar, né, ao equilíbrio do organismo, o equilíbrio fisiológico. Tem uma pergunta aqui, ó. Qual a localização do vago dorsal? É legal poder falar que ele passa, né? Então, o vago dorsal é do diafragma para baixo, é na parte abdominal. Tanto que o vago dorsal participa da digestão. Né? Então, ele está bem nessa região. Então, o diafragma divide o nervo vago em duas partes. A parte de baixo seria o vago dorsal e a parte de cima, o vago ventral. E assim, né, quando a Deb-Dana vai fazendo a correlação com os aspectos psicológicos, emocionais, né, para os terapeutas poder fazer levar esse conceito para dentro do consultório, né, ela traz isso, de que em situações de trauma, né, que pode ser desde um abuso, de um acidente, de uma morte, né, ou traumas recorrentes de negligência, de violência doméstica, vai minando a energia do ser humano, vai minando a energia da criança. E aí essa criança, ela fica muito cansada, ela começa a dissociar, que é quando vem para o estado vago dorsal. Então, eu penso que é importante a gente, conforme a gente for falando e trazendo os conceitos, de sensibilizar quem está ouvindo a gente, de que isso acontece o tempo todo, né? Que é a ideia da escadinha, né? Então, quando a gente estava falando dos principais eixos, né? Mas tem a escada do sistema nervoso autônomo, a escada autonômica, que a Deb-Dana chama, que os 3 estados que a gente passa, que, assim, pessoas relativamente saudáveis mentalmente, elas conseguem transitar desses estados de energia, né? Agora, pessoas muito traumatizadas, geralmente elas ficam no dorsal, né? E aí vem outra pergunta, qual a localização do ventral e simpático? Então, o ventral pensa que é o eixo parasimpático, que o personagem principal do parasimpático é o nervo vago, e o nervo vago é dividido pelo diafragma no meio. Então, o diafragma divide o nervo vago em ventral. O ventral porque a gente pensa em ventre e dorso, né? Mas não é isso. Na verdade, a câmera tá ruim, mas ela divide aqui no meio. Então, essa parte de cima é o vago ventral e daqui para baixo é o vago dorsal. Que talvez seja até a imagem, né, da escada autonômica da Deb-Dana, de que o ventral é o topo da escada e o dorsal é o porão, né? E aí o simpático está no meio. Na verdade, o que o Stephen Porges descobriu, né, na
na pesquisa dele, quando estava desenvolvendo, é que as respostas do sistema nervoso tinham uma hierarquia. Então, tinha uma ordem certa. E aí, um outro eixo. Que é a escada, né? A escada é o que a Deb Dana brilhantemente criou essa metáfora para mostrar que existe uma ordem, né? Então, um eixo era a neurocepção, quer dizer que o corpo, 80% do que acontece no seu sistema nervoso é o que vai fazer você, que vai gerenciar seu comportamento, que vai gerenciar seus pensamentos, e existe uma ordem. Então, se você tá tudo bem, está no vago, né, está calmo, tranquila, que é uma característica de vago ventral. No tempo presente, né? Quando você está se sentindo assim, se acontece alguma coisa, né, se você tem algum gatilho que vai ativar, que é um perigo, né, que o seu sistema nervoso vê como um perigo, a primeira coisa que vai acontecer é ativar o simpático. Então, existe essa ordem. E aí as pessoas perguntam, mas tem acho que em português chama síndrome vagal, que a pessoa desmaia. Mas, mesmo que ela passe por uma fração de segundo, que tem um medinho, que tem uma raiva, que tem alguma coisa, mesmo que seja um minuto, ela vai passar primeiro pelo simpático para depois entrar no dorsal. E para então, sempre tem, mesmo também, que seja... Né? E aí Então, assim, você sempre vai primeiro ativar o simpático para depois entrar no dorsal. E aí, para voltar também. É como se fosse uma escada. Você tem que passar pelo outro. Então, por isso que... Vaso vagal. Oi? Vaso vagal. Obrigada, pai. O que eu falei? Nossos egos auxiliares. E o negócio de quando a gente está na base da escada, quando a gente está desanimado, a gente precisa ativar o simpático para poder voltar a se sentir bem. Então, tendo essa noção, né, que a gente precisa fazer isso, é interessante a gente pensar. Se a gente está mais perto, quando a gente está no simpático, a gente está mais perto de se sentir bem, calma, do que quando a gente está desanimado. Esses dias eu estava assistindo um Reels do Instagram, né? E uma psiquiatra falando que ela estava compartilhando uma história dela, de que ela estava muito desanimada e ela recebeu um convite de ir para uma aula de dança. E ela se forçou a ir para essa aula de dança. E ela foi percebendo que na aula de dança a energia dela foi voltando, porque ela gosta de dançar, ela foi se conectando com as pessoas, né? E ela se saiu muito melhor. Então, só para vocês entenderem do que nós estamos falando dessa escada, tá? Quando essa colega está compartilhando a história dela e ela fala do desânimo, ela está aqui na base da escada. Ela está no estado dorsal, por N fatores. Ou porque está cansado, ou porque está desanimado, ou porque está deprimida. Ela está aqui. E os exercícios propostos para a gente voltar é se movimentar. Né? O simpático é movimento. Né? Então, se você quer entrar no simpático, a primeira coisa que você tem que fazer é se movimentar. E pode ser uma coisa pequena. Se você está muito desanimado, assim, curtindo uma fossa na cama, sair da cama já é um movimento. Sim. Entendeu? Sim. Então, você já começa... Piscar, né? Piscar é um movimento. Porque assim, como eu tenho trabalhado com pacientes com traumas muito complexos, né? São pacientes que eles são funcionais na vida, mas internamente eles trazem um desgaste e uma ausência de energia total, né? Então, assim, aqui fora eles vivem bem, mas aqui dentro não acompanham, né? E tem toda uma expectativa de uma melhora, né? Porém, toda melhora é ameaçadora, né? Hoje eu estava atendendo uma adolescente que eu atendo, e aí eu estava usando uma técnica que eu uso, que é o brainstorming, né? Ela falou, Cláudia, eu comecei a me sentir bem, que coisa estranha. Aí transcorremos a sessão e tal, aí no final eu disse assim para ela, você percebe como é estranho se sentir bem? Então,
tem todos esses desafios na vida da gente, Uhum, né? uhum, E o sistema nervoso, ele capta isso, ele sabe disso, uhum, uhum. né? Autorregulação. Na verdade, o que o Stephen Porges traz é a corregulação, né? Ah, Então, os três eixos. corregulação. É. Na verdade, se você for no site dele, eu acho que o slogan que ele usa, a teoria polivagal, é a ciência e a arte da conexão humana. Tem outras pessoas que falam é a ciência e a arte de se sentir seguro. Então, ciência e arte, porque tem uma arte, assim, você que tem que se conhecer, você que tem que saber o que funciona para você, né? Não é uma receita de bolo. Mas a corregulação é quando a gente nasce, nosso sistema nervoso não sabe de nada, né? Então você precisa de um adulto, né? De um cuidador amoroso. Cuidador para poder regular o seu sistema nervoso. Você não consegue regular. E ao longo, quando você vai crescendo, você aprende a autorregular. Mas o que o Stephen Porges traz é que você vai sempre precisar de corregulação. Esse vai ser um método, né? E você, sendo psicóloga, né? Os seus pacientes se corregulam com você. Uhum. Né? Então, a vida inteira a gente vai usar a corregulação. E é legal você ter consciência disso, né? Assim, e é importante as pessoas saberem que não necessariamente você precisa estar num processo terapêutico para se corregular. Não, né? você pode você ir tem sair uma com amiga de né? Com um amigo, confiança, com alguém, né? O teu parceiro amoroso, se é uma relação bacana, né? Às vezes pai e mãe, se é uma relação boa, irmãos, né? Alguém que Animal de estimação. consegue, animal de estimação, né? Inclusive, pessoas, né, que têm muita dificuldade de contato, os exercícios propostos é estar com os animais. Não, animal de estimação Receber regula alguma muito, massagem, né? receber alguma massagem, é ir estabelecendo o toque devagar, Uhum. porque essa pessoa, ela tá lá na base da escada, no sentido vago dorsal. Conta pra gente como praticar a teoria polivagal no dia a dia. Porque Então, como colocar... você faz isso. Mas é que nem na academia, né? Você vai, você faz exercício e aí você começa a sentir que né, o músculo tá ficando, né? Você tá ficando mais forte, mas aí se você para, né? Então é uma coisa que você tem que praticar para sempre, assim, não tem, né, assim, vou fazer isso, e é uma coisa que, né, tem que fazer parte da sua vida. Sim, vamos deixar claro que nada é simples e fácil, gente. Não. Mas quando eu assim, descobri, eu fiquei com vontade de praticar. Então a primeira coisa que eu fiz, né, e que eu convido as pessoas que estão assistindo a gente a fazer, o que você sente quando você está no simpático? Né? Esse é o mais fácil de você saber o que você sente. Né? Então, o que você sente no corpo? Que tipo de emoção, né? De sentimento que você sente? Precisa, né? Aqui tem alguém falando, precisa de disciplina, mas precisa de curiosidade, né? Também, ter motivação, né? Ter vontade de fazer. Então, para mim, quando eu comecei a olhar o simpático, eu comecei a perceber quais que eram os meus gatilhos. Então, uns gatilhos de relacionamento. Então, a primeira coisa que eu senti era um calor. Tem gente que sente o coração bater. Tem gente que sente suor. Eu senti um calor que vinha de baixo, assim. E aí eu moro no Canadá. Eu sinto as mãos e os pés gelados. Então, tá vendo? Cada um tem uma coisa. Então, para mim, ficou muito claro que quando eu moro no Canadá, eu tô sempre de manga comprida. Eu falo que eu moro faz 12 anos que eu tô aqui, mas eu ainda sou brasileira.
Porque, tipo, tá 18 graus, eu ainda ponho blusa. Aqui tá todo mundo sem manga, sabe? 18 graus. Mas eu tô sempre de blusa. Então, quando eu começo a tirar, a primeira coisa que eu faço é tirar uma camada. É porque eu tô entrando no simpático. E tem uma certa irritação, sabe? Uma certa irritação. Comportamento, o pensamento, comportamento que é consequência disso. Se você perceber, se você prestar atenção nos seus pensamentos, existem pensamentos de luta, existem pensamentos de fuga. Então, ele é isso, ela é aquilo. Pensamento de luta. Pensamento de fuga, não aguento mais, preciso sair daqui. Pensamento de fuga. Não quero saber disso. Exatamente. Então, às vezes a gente imagina luta e fuga como uma coisa física, assim, mas tem esse outro lado. Então, começar a perceber, né, essas coisas. É importante, né, que essa percepção do que a Dani está compartilhando vem do que está acontecendo no dia a dia dela, entende? Ou alguma coisa que aconteceu no almoço, no trabalho, a hora que acordou, tá? O que está acontecendo no meu dia a dia, que de repente a minha sensação corporal mudou. De repente começaram a aparecer pensamentos que eu quero matar alguém, ou que eu quero, nossa, não toco esse celular de jeito nenhum. É essa consciência que a Dani está começando a convidar a gente para ter. Exatamente, isso é uma brincadeira. E você começar a perceber, né? Não tem nada que você, nessa etapa, não é para fazer nada. É só perceber, nossa, olha como eu fiquei irritada com isso, olha como eu senti isso e aquilo, né? Quando você tá. Então, eu tenho um exemplo legal, que aconteceu algumas vezes. Então, tinha umas manhãs aqui, a manhã é sempre conturbada, tem que fazer almoço, tem que sair para ir para a escola, minha filha tem 7 anos, mas nessa época, quando aconteceu isso, quando eu comecei a praticar, vai que ela tinha uns 5. Mas vinha ela e meu companheiro, eles vinham os dois, assim, perto de mim, um falando com aquela vozinha de criança, nhe, 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 o outro falando, oh, uma em português, outro em inglês. E aquilo fazia o meu sistema nervoso, eu tinha vontade de dar um grito. E assim, no começo eu ficava assim, calma, sai, né? Vai pra lá, por que vocês estão vindo tão perto? Mas eu comecei a perceber, depois que eu reparei comecei a estudar a teoria polivagal, que eles não estavam fazendo nada, os dois queriam só vir falar comigo. Mas aquilo de eles virem perto, o som, a diferença do som, a diferença da língua, aquilo... É muito para mim. Dava um tilt. Depois que eu comecei a observar e ter esse olhar do observador, eu falava assim, só um minuto, dá licença. Aí eu ia sair, eu dava uma respirada. Mas o que eu sentia dentro de mim, a vontade de dar um grito. Então, assim, essa coisa da gente perceber o que é pessoal da gente, o que é que ativa. E você começa a ter esse olhar para tudo, assim. Sim. Hoje, né, eu escutei uma cena assim, também de uma paciente. Ela sofreu uma batida de carro, né? E aí ela estava errada. A pessoa desceu do carro bem irritada. Ela acalmou a pessoa. A hora que a pessoa percebeu que estava segura, tudo bem, ninguém tinha se machucado, a pessoa se acalmou. Ela não se acalmou. Ela tinha que se segurar para não chorar. Ela desencadeou nela um gatilho. O que é o gatilho, gente? É assim, ó. Acontece algo aqui, né? Ó, uma batida de carro. Opa, tá todo mundo seguro, nada aconteceu, vamos acalmar. Se eu não acalmo, tem coisa aí. Tá? Se eu não consigo me acalmar, tem coisa aí. Porque aí desencadeia as tampinhas, né? Meu desamparo, eu sozinha. E aí eu saio desse simpático. Eu vou lá pro dorsal. Eu quero ficar quietinha, moadinha, quase em posição fetal na cama. Por 3 dias, né? Porque aí eu não quero sair nunca mais desse quarto. Né? Então, é dessas reações que nós estamos falando. E tudo passa pelo sistema nervoso autônomo. Né?
E eu acho que essa vontade de ficar em posição fetal, né, nesse exemplo que você deu, é genuína. Mas se a gente tem essa consciência, né, de tipo, puxa, eu tô no dorsal, né, é o meu sistema nervoso que está me colocando aqui, né, eu posso colocar um pouco de movimento. Será que eu consigo colocar um pouco de movimento? Mas quando a gente não tem essa consciência, a gente se envolve, né, com a nossa história, né? Assim, e a gente fica, né? E aí fica por dias se deixar, né? Porque a partir do momento que eu tenho consciência e me conheço e sei que eu posso fazer algo por mim, eu começo a me movimentar. Vem um convite, vem uma sopinha quente, vem alguém preocupado, vem uma mensagem perguntando como eu me forço a responder. Eu me forço a levantar e ir para a aula de dança. Né? Porque aí eu vou subindo nessa escada para o simpático. E a gente pensar, eu falei de pensamentos específicos de luta e de fuga, tem os pensamentos dorsal, e eles são seus, né, da sua história. Então, eu já vi gente que assim, eu nunca vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não posso contar com ninguém. Olha lá, eu já contando da minha história, eu não posso contar com ninguém. Essa é a minha... Quando eu sei, olha o meu dorsal. Meu dorsal é assim, quando eu entro fico cansada. Mas não é aquele cansaço, tipo, nossa, eu tive um dia, fiz um monte de coisa no meu dia e foi legal, e aí se sente aquele cansaço, né? Aquele cansaço que, tipo, você se arrasta. E aí eu fico com vontade de assistir Netflix, mas que não é assim, vou assistir um filme legal, assim, tipo, não consigo fazer mais nada. E aí eu entro nesse tipo de pensamento, eu já assim, tá bom, então eu já sei onde eu tô. Eu preciso colocar um pouco de movimento. Se eu quero sair. Senão, às vezes, eu curto a fossa também. Fico e me entrego. Até para saber que eu tenho recurso de sair. Mas eu posso ficar na fossa um tempo, eu posso ficar encolhidinho um tempo. Sim, né? sim. Tem uma pergunta aqui que é assim, ó. O assustar-se tem a ver com o assunto? Tem. É uma reação simpática. Eu até tenho uma... Posso ler do meu livro? Pode. Folheia ele, que ele é maravilhoso. Assustar. É um gostinho de quero mais. Eu tenho ideias. Então, ele começa, os personagens, eu ponho a localização, então as pessoas que perguntaram onde está o vago ventral e o simpático, eu coloco os personagens. E é uma história, é uma menina, que na verdade é minha filha. Eu escrevi esse livro para minha filha, né? Eu me encantei e comecei a ver diferença na minha vida, na regulação do meu estresse com a teoria polivagal. E eu falei assim, nossa, como eu queria saber isso quando eu era pequena. Eu falei, como é que eu posso contar para ela? Porque o meu vocabulário é tão, né, acadêmico. E aí eu escrevi essa historinha para ela que eu contratei uma ilustradora que ia ser só dela. Mas aí eu falei assim, não, eu acho que eu vou colocar ele no mundo e ver o que acontece. Então é uma menina que na verdade, é inspirada nela. Então ela vai narrando, né, a historinha, uma historinha simples. Então aqui ela fala assim... Simples e profunda. Não, na verdade, um dia que eu puder falar, assim, muito... Tem muita coisa por trás dessa historinha simples. É tudo, sabe, os tamanhos dos personagens, a história é feita na hierarquia. Então, tudo tem uns detalhes que foram muito pensados. Então, ela conta assim na página 14. Outro dia, minha mãe derrubou um prato e ele quebrou. Eu tomei o maior susto. Pensei que era um monstro. Nesta hora, o vago ventral ficou quietinho. Já o simpático virou super-herói. Fez o meu coração bater mais forte e me fez respirar mais rápido. Mandou tanta energia para as minhas pernas que eu dei um pulo. Então, nessa pergunta do assustar-se, o simpático, ele está olhando, né? Está sempre preparado para qualquer perigo. Se tem um barulho, né? A primeira coisa que ele vai fazer é ativar para ver se você precisa estar pronta para lutar ou fugir. E aí, quando você olha, você percebe que é o prato que quebrou, né? E aí você tem a opção de voltar, como você falou, Cláudia, né? Do acidente de carro, da batida, a pessoa depois você vê o que acontece, tá tudo bem, você acalma. Então, e aqui mostra um pouco a hierarquia também, só para
fechar, que ela toma o susto e pensa que é um monstro. Então, dessa ordem, né? Que o simpático ativa e o que foi? É um pensamento de criança, né? De achar que é um monstro, né? Medo do monstro, medo do escuro. Então, é essa a ideia. No livro, você dá um desenrolar, né? De um apego seguro, em que essa criança, ela recebe um cuidado desse papai e dessa mamãe para ela se acalmar e se corregular. Uhum, E aí ela vai aprendendo sozinha, né? isso. Uhum. Chega uma hora que algo acontece e a mamãe e o papai não estão, olha eu dando spoiler do livro, a mamãe e o papai não estão, ela mesma fala, ah, tá tudo bem. É, Nossa, peraí. Ó, a mamãe falou para eu prestar atenção na respiração, meu vago ventral tá respirando tranquilo, não tem nada quebrado, tá tudo certo, eu posso voltar a brincar, isso. né? Agora, e quando essa história não acontece dessa forma, né? Então, porque quando o colega que pergunta se o assustar tem a ver com o assunto, eu imagino, eu estou deduzindo, tá? Que é um assustar enquanto adulto. Se eu, enquanto adulto, qualquer barulho, eu levo um susto muito maior do que a maioria das pessoas, o meu sistema nervoso autônomo está ativado. Significa que tem um registro, talvez de uma memória implícita, tá? Que eu sei, eu sinto, aí vem a neurocepção, não é consciente, de que eu estou em perigo. É, Que é a história da batida do carro, é. né? Eu vi que estava tudo certo, mas eu não me Não me acalmei, acalmo. É. porque tem uma história mais antiga. Aí a conexão cerebral leva. Essa pessoa está em processo terapêutico, então ela falou: nossa, é um gatilho, me lembrou de tal e tal cena da minha vida. Mas as pessoas que não têm essa consciência, que essa conversa nossa nós estamos convidando para começar a se perceber, né? E que é uma disciplina, como a colega falou, mas pode ser uma coisa de curiosidade, então fica uma disciplina curiosa e divertida que não precisa ser custosa, né? Não precisa Assim, não... ser pesado, né? Isso, não precisa ser E não toma pesado, né? tempo, né? Não toma, porque Uhum. todo mundo fala que tá sem tempo, mas é uma coisa que de você ficar atento no seu dia a dia nas coisas que acontecem. E eu acho É, que, colocando o vocabulário do Stephen Porges, eu acho que nesse caso da pessoa que se assusta com facilidade, seria um sistema nervoso desregulado. Né? Porque a isso. ideia de um sistema nervoso regulado é que você navega esses três estados durante o dia várias vezes, você sente um certo... Eu não gosto da palavra controle, mas que você consegue, você, né, se sente seguro que você vai lá embaixo, que você sobe, que você desce, que você sobe, que você desce. Né? Você não fica preso em um deles. É o controle de você saber a força do braço e a força da perna, né? Eu posso subir e descer essa escada, Isso, né? isso. E o sistema nervoso desregulado é em função, né, em nós, seres humanos, é em função das nossas histórias de vida, Uhum, tá? uhum, Então, por exemplo, quando se compara com um mamífero, tá? O mamífero leva um susto. Às vezes ele paralisa, ele dá uma desmaiada. Um cachorro, um uhum, gato, uhum, um uhum, rato, tá? Ele paralisa. A hora que ele vê que não tem perigo, ele abana o rabinho, chacoalha e uhum, volta. uhum, Nós, seres humanos, deveríamos fazer isso, mas nem sempre a gente volta, por conta das nossas histórias, uhum, né? uhum, Você falou um pouquinho das suas percepções do simpático, né? Eu, por muitos anos, eu tinha uma respiração muito curta, uhum. né? Hoje, quando eu sinto o ar, ó, percepção, gente, a gente se perceber. Quando eu sinto o ar entrando e ele desce, aí ele tem um espaço e ele sai, eu falo, gente, como é bom essa vida. Porque ela era muito curta, né? Então, assim, eu estava em estado de perigo constante. Eu É. me senti em estado de perigo constante. Claro, por conta da nossa história de vida. Então, do Uhum. jeito que o seu papai e a sua mamãe estão aí, a minha mamãe também tá? Né? E são as vivências, e não quer dizer que os nossos pais fizeram por mal, que fizeram, né?
Mas do mesmo jeito que você estava lá na cozinha, chega a tua filhinha falando em inglês e o pai falando em português ou vice-versa, né? Até o tom de voz, né? Você falou assim, aquele som de criança, porque já vem ativado, né? É, é. Já vem, né? E o Então, movimento de assim, chegando perto era, é é, era que não era intenso para mim. proposital, né? Não, Não é não, eles só proposital. queriam os dois falarem comigo ao mesmo Exatamente. tempo, né? Então, mas as primeiras vezes a gente tem essa tendência de culpar, né? De Uhum. responsabilizar o outro, de falar, não, vocês que estão vindo muito próximo, vocês que estão falando ao mesmo tempo. Mas se você pensar, né, era o meu sistema nervoso que estava. Tem uma pergunta para você. É, Ai, terapia de reprocessamento de trauma. É assim, ó, minha história é assim. Eu sou psicóloga há quase 30 anos, né? Fiz terapia a minha vida toda. Em algum momento, eu deve fazer uns 4, 5 anos, eu comecei a fazer terapia na abordagem que eu venho trabalhando, que é a terapia de trauma. E aí existem várias metodologias, recursos para reprocessar a memória traumática. Então, do jeito que a Dani está falando do Stephen Porges, né? A experiência somática que traz do Peter Levine, que o corpo ele registra as memórias que a gente não lembra, né? Então, através de reprocessamento cerebral. Então, é um caminho, tá, gente? Eu tenho tido excelentes resultados nos processos terapêuticos que eu tenho feito e tive excelentes resultados no meu processo terapêutico, porque quem está aqui, né? Alguns aqui nunca fizeram terapia, outros fazem terapia há muitos anos. Eu sempre fiz terapia desde a época da faculdade. E eu bato no martelo, né? Que um bom terapeuta ele tem que fazer terapia e supervisão, né? E aí eu tinha todo esse entendimento, não conhecia a teoria polivagal, mas eu tinha toda a consciência, meu comportamento já estava diferente, minha forma de falar, conseguia resolver coisas, mas internamente a sensação de perigo, o estado de alerta, essa respiração curta permanecia. E aí vai para o processo terapêutico, né? Fiquei muito tempo em estado vago dorsal. E mas assim, na vida aqui fora, trabalhando, indo para academia, pagando conta, a vida aqui fora, tudo funcionando. Nós estamos falando da vida aqui dentro, né? Mas fazendo um outro contraponto, né? Tem como você praticar a respiração profunda, né? Você conscientemente, e o mais legal, assim, é você praticar quando você não está em perigo, quando está tudo bem. Porque aí Exatamente. isso ajuda a regular o seu sistema nervoso. Então, quando está tudo Uhum. bem, está tranquila, tem várias formas, né? Tem a respiração quadrada, 4-4-4-4, tem respiração, eu gosto da 4-7-8, né? Que você inspira 4, segura 7, expira 8 pela boca. Então, qualquer tipo, isso você pode procurar no YouTube, né? Qualquer tipo de respiração profunda, se você pratica, quando você está numa ansiedade muito grande, você consegue voltar com a respiração. O problema é que se você só usa, eu faço esse paralelo, né? Imagina, eu não sou de correr, né? Eu não sou uma corredora, mas se eu falar para você assim hoje, ai, Cláudia, eu me inscrevi numa maratona e eu tenho certeza, eu não pratiquei nada, mas eu tenho certeza que eu vou ganhar em primeiro lugar. Aí a Cláudia vai olhar para mim e falar assim, ah, tá, né? É, é isso, entendeu? Se você usa a respiração profunda só quando você está ansioso, a chance de você conseguir regular não é É, pequena. Mas se porque você na pratica verdade quando você está bem, é, você começa a porque usar esse se você recurso. tenta, a hora que você está desregulado, vai ativar Uhum, tudo uhum. que, assim, a sujeira do rio subiu. É pós-tempestade, é pós-chuva. Né? Então, essa dica que a Dani está dando é excelente. Vamos fazer isso quando está calmo. Aí algumas pessoas vão falar assim, mas eu nunca estou calma, eu estou percebendo que eu estou ativada o tempo todo. Então, é buscar ajuda, né? É buscar ajuda. Porque esses recursos, né, até de como praticar a teoria polivagal,
Eu costumo dizer assim, ó, o copinho de água tá aqui. Se teu copo tá aqui, tem isso aqui para cair de gota. Então, isso que você está ouvindo, você tem condição de administrar, porque ainda tem um espaço no teu copo. Tá? Eu vou fazer o que a Dani está falando. Ai, não deu certo, fiquei um pouquinho angustiada, mas não transborda. Uhum. Agora, se o copo já está aqui, né, a gente tem que ser mais cuidadoso nos exercícios. Né? Talvez ir mais para o simpático, se movimentar, fazer uma atividade física, né? E depois que tiver com o copinho um pouquinho mais baixo, aí vai para a respiração, porque alguns pacientes, eles se sentem muito ameaçados a hora que começa a respirar, né? Pacientes, assim, traumatizados gravemente, eles se sentem muito ameaçados, porque ativa. Então, tem a ver com a gente se perceber, tá? Então, vamos dando um passinho, um passinho de cada vez, conforme a tua perna aguenta. Ô, Dani, nós falamos do simpático, do dorsal, né? E o desejoso ventral, nós quase não falamos, né? O que é esse ventral, gente? Gostoso? É quando a gente está bem, né? É o vago ventral que está. Eu tenho aqui acho que eu tenho a escada aqui. Não sei se vou conseguir mostrar. Eu acho que mas aqui são sim. Os personagens do livro. Esse é o vago ventral, esse é o simpático, ele é fortinho, tá vendo? E o vago dorsal, ele é meio cansadinho, ele tem uma olheirinha. Então, quando você está no topo da escada, é quando você está se sentindo bem, quando você está conectado com você, quando você está conectado com o mundo, quando você está exuberante. E o que é difícil você sentir no corpo, né? Quando você pergunta para alguém, quando você está bem, o que você sente no corpo? Bem-estar. O que é o bem-estar no corpo? É um desafio. É um desafio, e assim, é um desafio se sentir bem. Né? E principalmente se tem uma família, um trabalho, um círculo de amigos que tem muitos conflitos, e essa pessoa consegue ficar aqui no ventral, né? Ou ela tá bem, ela tá em plenitude. E, gente, nós não estamos falando isso de ficar dias assim, eternamente assim, tá? Não. Nós estamos falando disso de períodos, de momentos do dia. De momentos do dia, né? Porque senão quem está ouvindo a gente cria a expectativa de que é para sempre. Não é. É o tal da escadinha, ou sobe ou desce. O objetivo da terapia palivagal não é ficar no topo da escada, né? Não pense isso, é você conseguir navegar, né? Você conseguir ir de um estado ao outro. Esse é a consciência. Mostra seu livro, que é maravilhoso. Chama Meu Amigo Vago. É o primeiro livro em português infantil que eu saiba. Eu fiz uma pesquisa, mas é o primeiro. E a minha ideia, né, como eu já falei, era para fazer para minha filha, que chama Amélia, era para Amélia, e aqui é para ajudar no diálogo. Então, eu acho que a regulação, ter um sistema nervoso regulado, como você falou, né? Quando está num trabalho difícil, não é isolado, não é um trabalho isolado. Né? A gente tem que incluir as pessoas que a gente convive diariamente. E eu acho que esse livro, a ideia é abrir o diálogo, né? De ter essa conversa entre as crianças e os adultos. E olha, esse livro seu, eu não atendo crianças, tá? Mas ele é super... A Rosana dizendo que comprou. Aí eu ganhei. Ai, que delícia! Maravilhoso. Um terapeuta infantil trabalhar essa historinha com as crianças. Assim, mães, professores, tias, madrinhas e o terapeuta infantil. Eu acho, ele ficou com gostinho de quero mais. Ai, folheia ele. Folheia ele. Eu tô num ângulo tão ruim. Ele é
pequeno, seria para uma criança... A minha filha acha muito curto, como você falou. Ela tem 7, mas... Na verdade, eu achei que eu fiquei com gostinho de quero mais. Eu já tenho, como eu já te falei, eu tenho o meu amigo, eu quero fazer 3, meu amigo vago, meu amigo simpático, meu amigo dorsal. Então, eu estou projetando o meu amigo simpático para o ano que vem. Uhum. E eu já tenho um rascunho dele, é só uma questão de falar com a minha amiga, que a gente trabalhou junto na ilustração, foi tudo muito, muito bem pensado. E eu quero fazer 3. Aí o meu amigo simpático, eu quero também trazer essa consciência do simpático, ele é bom, né? Quando a gente está alegre, quando a gente está, né? Se eu falo para você, Cláudio, você ganhou na loteria, é o simpático que vai entrar. Então tem esse lado que as pessoas ficam assim, o estresse, o luta e fuga, então trazer esse outro lado também do simpático. Da energia, né? Da energia, Da energia. Que às vezes os pacientes falam assim, eles tendem a achar que a ansiedade ela é danosa, né? Se ela é administrada consciente numa dosagem que não extrapola o pote, ela é energia. Ela é energia, exatamente. Ela só passa a ser danosa quando ela extrapola. Tudo só passa a ser danoso quando extrapola, né? Tudo, né? Se a gente come demais, a gente passa mal, né? Tudo que é demais. Exatamente, né? Gente, algumas pessoas fizeram perguntas. Tem alguma outra pergunta que vocês querem fazer para Dani, para mim, né? A proposta do livro, né? Tem uma resolução do conflito. Então, dá condições dessa criança saber que ela pode fazer por ela pelos recursos dela. Eu acho que isso, de dar essa autonomia como possibilidade para uma criança, né, é muito importante, né? Porque aí ela não fica paralisada, né? Vítima. Obrigada, Rosana. A Rosana está usando. A Rosana também é uma psicóloga e ela adorou também o livro. A gente está em contato. Sim, sim. E os conceitos que a gente falou aqui estão todos embutidos no livro. Estão numa linguagem infantil, mas a neurocepção, a corregulação e a hierarquia estão todas embutidas no livro também. Tem uma pergunta aqui. Você quer ler ou quer que eu leia? Eu leio, a Lilian, minha amiga. Oi, Lilian. Tá. De que idade, né? A criança já consegue entender e aplicar os ensinamentos do livro. Puxa, eu acho que seria tipo 4, 5 anos que começa, que a gente consegue conversar, né? Eu acho que numa idade de criança menor, nós como pais podemos, conhecendo esses conceitos, a gente consegue observar na criança, né? Então, eu até expliquei para a Lilian outro dia que é uma coisa que eu acho encantadora. Quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, tá. Então, sabe, eu acho que, não sei se em português a gente chama de terrible two, quando a criança de 2 anos, né, aquela fase da criança se jogar no chão e fazer crise que todo mundo sabe que acontece na fase dos 2 anos. Então, isso é uma adaptação do sistema nervoso autônomo, né? Então, o bebê, né, a criança pequena, ela é muito vulnerável. Então, o sistema nervoso tem uma forma de não deixar a criança entrar no dorsal. Porque se ela entrar no dorsal, se ela ficar deitada, imagina a gente estar nas savanas, né? Se ela ficar deitada, ela é muito vulnerável para predadores. Então, o que acontece? Quando tem muitas emoções e muitas coisas acontecendo, muito estímulo, a criança tem uma crise porque ela está se movimentando, então ela não entra no vago dorsal. Se tem movimento, você não entra no vago dorsal. Então, é uma adaptação, eu acho isso tão bonito quando eu fiquei sabendo. Então, você começa a observar no seu filho essas coisas. Tá. Então, ela está no simpático ativado. Como é que eu posso fazer para essa criança se sentir segura, né? O que ela precisa. Então, eu acho que a gente, como adultos e pais, a gente conseguir se informar e ajudar, né, as crianças a regular o sistema nervoso delas é ótimo. Você sabe que eu vou trazer uma complementação que é assim, para a criança entender, fica mais fácil se o adulto já entendeu. Se o adulto já entendeu e ele passa isso para ela
nessa uhum, relação, uhum, nessa conduta, uhum, ajudando essa criança a se corregular, né? Porque quando ela está lá no corredor do supermercado, fazendo aquele show que deixa o adulto irritado e o adulto entende assim, nossa, foi muito para ela, ela está dizendo, ó, eu estou esgotada, né? Eu quero fugir daqui, não rela em mim. É uma resposta de vida, uhum, né? Porque o luto e fuga é vida, de uhum, vida dessa criança, para ela não colapsar, né? Eu posso, como adulto, ir lá, ó, vem, eu acalmo, uhum, né? Eu uhum, acalmo esse bebê. Eu acalmo essa criança de 6 anos, uhum, de uhum. 2 anos, É. né? E aí, a partir do momento que eu sei disso como adulto, a historinha ela pode ser contada, Uhum, né? uhum, uhum. Por meio das ações, É, né? Eu acho que tem essa muito bom. riqueza É também, muito legal você né? trazer isso. É isso, gente. Mais alguma coisa, Dani, que a gente não falou? Não, acho que é isso. Acho que a teoria polivagal tem uma infinidade de coisas para gente falar. E se um dia a gente quiser trazer algum outro tema, né, mais específico, né, de conhecer outras coisas da teoria polivagal, a gente pode marcar. Combinadíssimo. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço.